Irmãos, hoje eu quero falar sobre o valor de um amigo. Hoje eu quero falar a respeito de amigo, de amizade. A amizade é um sentimento que tem seus níveis leves e profundos. Existem suas intensidades. Existem a amizade do dia a dia que cultivamos, na verdade, aquela amizade com o açougueiro do açougue, né? O mecânico que arruma o carro, aquela amizade no trabalho. Existem amizades mais profundas, onde a Bíblia diz, em Provérbios 17:17, o amigo ama em todo tempo, e na angústia nasce um irmão. Irmãos, o Espírito Santo já faz umas 2 semanas que tem ministrado ao meu coração para falar sobre amigo, amizade. Às vezes, quando ministramos sobre esse tema, é para falar assim, cuidado com a amizade, cuidado com o amigo, como se o amigo ele fosse aquele que só vai te levar para lugares ruins. E não é verdade, irmãos. Existem amizades que são tóxicas, tem, mas existem amizades que são profundas e são necessárias em nossas vidas. Às vezes nós somos seletivos, e por ser seletivos, às vezes você não tem muita amizade, mas você precisa investir em amizade. Às vezes a gente fala assim, olha, mas já me machucaram, né? Eu confiei em pessoas que tinham um carinho, um afeto, e elas me decepcionaram. Irmãos, isso é normal, mas existem amigos que eles vão estar junto com você, vão orar pela sua vida, vão se alegrar com as suas vitórias e vão chorar com as suas tristezas. E eu não sei se você sabe, mas a amizade e o amor, elas são próximas, praticamente da mesma raiz. A palavra amizade significa um sentimento de afeto, confiança, respeito e companheirismo entre 2 ou mais pessoas. É uma relação baseada na consideração mútua, no apoio e na convivência voluntária. Muitos estudiosos de etimologia afirmam que amicus está relacionado ao verbo latino amare, que significa amar. Assim, a ideia original é que um amigo é alguém que se ama e por quem tem afeição. Às vezes nós não valorizamos da maneira que Deus espera que nós venhamos valorizar. Eu vou te dar um exemplo bíblico. Não precisa colocar aqui no telão, que são coisas rápidas, tá? Mas no livro do apóstolo Tiago, capítulo 2, versículo 23, a Bíblia diz assim, e se cumpriu a escritura que diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. O relacionamento de Abraão com Deus foi tão profundo que a Bíblia descreve que Abraão foi amigo de quem? Amigo de Deus.
Esta passagem bíblica que eu quero compartilhar com vocês nessa manhã, com a igreja, Jesus dá uma orientação sobre fazer amigos. A Bíblia diz assim: certo homem rico tinha um administrador, e um dia ele recebeu uma denúncia de que esse administrador estava desperdiçando os bens dele. Então, chamando-lhe, disse: que é isto que ouço ao seu respeito? Preste contas de toda a sua administração, porque você não pode mais ser o meu administrador. O administrador então se pôs a pensar: que farei agora que estou sendo demitido pelo meu patrão? Trabalhar na terra não posso, de mendigar tenho vergonha. Já sei o que vou fazer, para que quando for demitido, as pessoas me recebam em sua... Geralmente você recebe em sua casa seus amigos. Não é uma pessoa estranha. Olha a astúcia desse administrador. Quem fala dessa parábola é Jesus Cristo. Versículo 5. Tendo chamado cada um dos devedores do seu patrão, perguntou ao primeiro: quanto você deve ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de azeite. Então o administrador disse: pague a sua conta, sente-se depressa e escreva quanto? 50. Irmãos, vamos dar uma pausa aqui. Você quer alegrar uma pessoa e ganhar o carinho dela? Faça algo que ela esteja precisando. Ah, pastor, isso não é... Irmãos, faça. Eu vou te dar um exemplo. Tem uma loja que eu vendo produtos de limpeza. Uma loja automotiva aqui na cidade. E quando eu preciso arrumar o meu carro, irmãos, tem um rapaz lá que, inclusive, eu e o José, a gente já foi instalar ar-condicionado na casa dele. Aquele rapaz cuida do meu carro como se fosse o carro dele. E por quê? Porque no decorrer dos anos, sempre tratei ele bem, sempre procurei exalar o bom perfume. Sabe aquelas amizades do dia a dia? Aquelas amizades que você vai cultivando, de repente não é tão profunda para você levar ali para a sua mesa, para dentro da sua casa, mas aquela amizade boa, a gente precisa cultivar. Eu não sei você, mas quando eu vou prestar um serviço meu para um amigo meu, eu fico constrangido de cobrar alguma coisa. Já não seria o caso, de repente, de uma pessoa que eu não tenho uma amizade tão profunda assim. Praticamente do lado da minha casa tem uma oficina. Seu Silvio conhece o mecânico, Valdir. Irmãos, eu trato tão bem aqueles dois mecânicos ali. Às vezes, de vez em quando, eu levo uma Coca-Cola gelada para eles. Eu não tomo, mas eu levo. E eu tenho percebido que nos últimos dias, coisas pequenas, que às vezes eu preciso que eles façam, eles já não querem mais cobrar. É necessário, irmãos, que nós venhamos ter essa mente, que a vontade de Deus é que nós venhamos estar cercados de amigos, de pessoas que querem ver o nosso bem, que querem caminhar conosco, mas às vezes nós somos fechados, isolados. É uma verdade. E aí a palavra de Deus continua dizendo:
Versículo 7, depois perguntou a outro: e você, quanto deve? Ele respondeu: 100 sacos de trigo. O administrador lhe disse: pegue a sua conta e escreva 80. Pastor, mas não é leal o que ele está fazendo aqui? Eu sei, Jesus vai falar isso. E o patrão elogiou o administrador infiel por sua o quê? Esperteza. E aí Jesus fala: porque os filhos do mundo são mais espertos na sua própria geração do que os filhos da luz. Olha a recomendação de Jesus. E eu recomendo a vocês: usem a riqueza injusta para fazer o quê? Amigos. Por que Jesus considera a riqueza injusta? Jesus não está falando de uma forma literal, em questão de você adquirir coisas de uma forma ilícita. Jesus está falando que a riqueza ela é injusta, por quê? Porque ela acaba afastando o ser humano de quem? De Deus. E afastando o ser humano dos seus amigos. E trazendo para o seu convívio pessoas apenas que estão interessadas. Existe uma diferença, meus irmãos. Porque o amigo, ele celebra se você enriqueceu. Ele quer estar contigo independente da sua riqueza. Mas é lógico que a gente sabe que a riqueza também traz pessoas que apenas estão interessadas naquilo que você possui. Mas Jesus, ele considera a riqueza injusta porque ela tem uma grande chance de separar o homem de Deus, do Senhor. De achar que, eu não sei se você já viu isso, né, ou já presenciou, pessoas que elas acabam mudando com aquilo que elas estão conquistando. Irmãos, e uma coisa eu peço a você: tenha um coração, por mais que Deus te faça uma pessoa conhecida nessa cidade, por mais que você cresça, nunca perca a sua simplicidade, nunca perca os seus amigos de verdade. Amém? Jesus então fala, ele recomenda que nós precisamos fazer amigos. Sabe por quê? Porque se um dia, a riqueza, ela lhe faltar, a Bíblia continua dizendo, para que quando a riqueza te faltar, vocês sejam recebidos nos tabernáculos. Mas pastor, o que isso quer dizer? Quer dizer que quando você ajuda pessoas, que você faz amigos, que você exala o perfume de Cristo, irmãos, você já está num ambiente celestial. Você já está vivendo aquilo que Deus tem para você, para a nossa eternidade. E isso é muito importante. Às vezes, olha que interessante, eu até anotei aqui que eu quero compartilhar com vocês. Já ouvimos falar de promoções de cargos em empresas por causa de amizade? Só está ali porque é amigo de fulano. Só tá, não tem capacidade nenhuma, mas está ali porque o fulano indicou, é amigo dele. Oh, irmãos, às vezes nós temos sim esse juiz em nós, né? Só chegou lá por causa da amizade e não por capacidade. E aí eu lhe faço uma pergunta:
E se você fosse o beneficiado? Será que mudaria esse julgamento? Ah, pastor, mas tem muitas pessoas que são baba-ovo, muitas pessoas, irmãos, às vezes somos nós que temos dificuldades de fazer amizades e ganhar o carinho e o respeito das pessoas. Uma amizade pode abrir portas na sua vida e mudar a sua história. Alguém que já está lá em cima e é seu amigo, pode abrir uma porta para você, que você vai enriquecer, que você vai entrar em lugares que você nunca entrou, através de uma amizade. A verdade é que nós precisamos reconhecer que nós não somos tão bons assim para fazer amigos, como os incrédulos lá fora. Por que será que Jesus fala que os filhos das trevas são mais hábeis, mais espertos em sua geração? Porque às vezes nós estamos vendo aquela pessoa que não tem a fé que você tem, chegando em lugares que era para você chegar. Por quê? Porque ela se tornou mais esperta que você. Ela entendeu que a amizade abre portas, e a amizade abre portas sim, irmãos. Ela abre portas. O que o Espírito Santo hoje quer tratar conosco é que muitas das vezes nós ficamos reclamando de pessoas e não decidimos acreditar em pessoas. Eu sei que nesse processo todo vai ter frustrações, vai ter decepções, mas é um caminho, irmãos, que a própria palavra de Deus nos mostra que é excelente. Ame um amigo em todo o tempo, e na angústia você vai ganhar um irmão. Por que a Bíblia diz que há amigos mais chegados que irmãos? Por que a Bíblia diz que Abraão se tornou amigo de quem? De Deus. Não, esse versículo eu vou querer que a Michele coloca aqui para mim, rapidinho. João 15:15, por favor, eu preciso mostrar isso aqui para vocês. João 15:15, vamos lá. Já não vos chamo vocês do quê? De servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas tenho chamado vocês do quê? De amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Agora eu vou fazer uma pergunta. Não precisa responder, mas procura aí no seu HD, de repente um amigo que te ajudou, que foi essencial num momento difícil na sua vida. Irmãos, a grande maioria de nós aqui nós vamos ter lembranças. Eu tenho muitas lembranças de pessoas que me ajudaram em momentos difíceis e que eu mantenho amizade até hoje. Como eu falei, existem níveis de amizade. Isso é normal, irmãos. Não é todo mundo que você vai levar para a sua mesa. Existem amigos que você vai cultivar do seu dia a dia, através do seu tratamento, através da sua hospitalidade, do seu jeito, né? Do perfume de Cristo que há em você. Mas existem amigos que vai chegar até a tua mesa. E posso falar uma coisa, irmãos? Existem amigos que vai chegar até a sua intimidade para saber os seus segredos, onde você vai contar coisas que você tem vergonha de contar, até mesmo às vezes para sua esposa, ou a esposa para o marido. E aí, irmãos, a gente pode chamar esses amigos aí de amigos de Deus, amém? Que estão para somar em nossas vidas. Olha que interessante, eu quero compartilhar um outro texto para você entender o quão profundo é isso.
Abra sua Bíblia, por favor, lá no livro de Daniel, capítulo 2, versículo 44. Irmãos, o único interessado que não quer que você invista em amizades é o diabo. É ele. Eu vou te dar mais um exemplo. De repente você conhece ou é a sua situação. De repente essa pessoa que está do seu lado, sua esposa, seu marido, foi apresentado por um amigo. Não sei se tem alguém aqui nessa manhã. Tem alguém aqui nessa manhã? Ah! Está vendo a importância do amigo? Muitos relacionamentos nascem assim. Alguém, um amigo, te apresenta aquela pessoa. É, na verdade, o que te impede, irmãos, de você investir na sua amizade ou nas suas amizades? Eu vou te dar um caminho. A amizade você não ganha. Não se ganha amizade. Você constrói. Amizade você não ganha. Amizade você constrói. E muitos não estão dispostos a construir. E que você possa pensar a respeito disso. Se uma pessoa é benquista, investe nas amizades, procura ser temperada, agradável, dificilmente estará sozinha nos momentos difíceis da vida. Se a gente chegar nos momentos difíceis da vida e a gente estiver sozinho, é porque a gente não quis construir amizades, irmãos. Uma vez eu estava ouvindo a mensagem de um pastor muito conhecido no nosso país, que é o pastor Telmo Martinello. E ele era militar, estava no exército, tinha carreira, era oficial de carreira, e estava pastoreando a igreja local. Só que a igreja ela cresceu. E o departamento que ele estava decidiu transferi-lo para um outro departamento, eu acho que em um outro estado. E ele teria que deixar a administração da igreja. Irmãos, um pai, tudo que ele pensa é na segurança da sua família, dos seus filhos. E ele disse assim, que a carreira de militar também era a segurança da família dele. E ele expôs isso para alguns casais que eram amigos dele, amigos mais profundos, amigos de mesa, que ele tinha esse medo de deixar a carreira militar, porque era a segurança da família dele. E aí teve um na mesa que levantou e falou assim: o senhor pode deixar, porque se acontecer qualquer coisa com o senhor, eu assumo as faculdades da sua filha, das suas filhas. Eu dou uma pensão para sua esposa. Depois levantou outra e falou assim: eu também.
Todo mundo se levantou. O senhor não está sozinho. Irmãos, a amizade que Jesus fala, que a gente leu aqui, ela é tão profunda. Jesus, ele fala assim, olha, tudo que o Pai me contou, eu estou contando a vocês, porque vocês são meus amigos. Irmãos, então você que está aqui nessa manhã, eu lhe pergunto, será que você tem amizades nesse nível? De pessoas decidirem assumir suas responsabilidades na sua falta? Pastor, eu não tenho. Então a gente precisa construir as nossas amizades, que é na base de sinceridade, de afeto, de confiança. Amém, meus irmãos? Olha, isso é tão importante para a gente aqui finalizar no livro de Daniel, capítulo 2, versículo 44. A Bíblia diz assim, esse que é o final da interpretação do sonho de Nabucodonosor. Mas nos dias desses reis, o Senhor do céu levantará um reino que jamais será destruído e que não passará a outro povo. Este reino despedaçará e consumirá todos esses outros reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Está falando do reinado de Jesus. Aí continua dizendo, assim como o rei viu que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos humanas, e ela despedaçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus revelou ao rei o que vai acontecer no futuro. Certo é o sonho e fiel é a sua interpretação. Então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou com o rosto em terra diante de Daniel. Ordenou que oferecessem a Daniel uma oferta de cereais e incenso. O rei disse a Daniel, certamente o Deus que vocês adoram é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis, e Ele é quem revela os mistérios, pois você foi capaz de revelar este mistério. Põe atenção. Então o rei o engrandeceu, Daniel, e lhe deu muitos e grandes presentes, e ele o pôs como governador de toda a província da Babilônia, e o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. Agora põe atenção, irmãos. Se uma amizade abre portas, se uma amizade abençoa, a Bíblia diz assim, a pedido de quem? A pedido de Daniel, o rei pôs Sadraque, Mesaque e Abidnego como administradores da província da Babilônia. Mas Daniel permaneceu na corte. Daniel subiu e levou quem? Seus amigos. Irmãos, eu vou falar uma coisa para você. Invista em amizades. Às vezes você não precisa ser um Daniel. Você só precisa ser amigo de Daniel. Invista nas suas amizades. As amizades, elas abrem portas sim no seu trabalho. Elas abrem portas na vida.
é que às vezes nós somos ruins de amizade e ficamos falando e julgando. Ah, só está ali porque é amigo do patrão. Só está ali porque é amigo do encarregado. Irmão, seja amigo do seu patrão, seja amigo do encarregado. Seja amigo das pessoas. Quem está entendendo, faz assim. Eu quero que você repita comigo. Às vezes, eu não preciso ser um Daniel, apenas amigo de Daniel. Porque se ele subir, ele leva você também. Se ele for, ele te leva também. Amém? Não ligue para essa história de puxar saco, baba ovo. Sai fora disso, irmãos. Tem muitas pessoas que elas, como eu falei para vocês, são ruins de amizades. E quando vê alguém se dando bem, ela fica ali julgando. Fica falando. Já viu pessoas assim? Quem já viu? Então é isso, meus amados irmãos. Espero que esta palavra tenha contribuído na sua vida, tenha contribuído para a sua semana. Amém? Fecha a sua Bíblia, se coloca de pé aí no seu lugar.